Mariana, o pessoal gostou muito, professor Henrique, professor Andréa, professor Diego aí também esteve na parte da manhã, professor Edith. Nós vamos, o professor Edson, já tive com ele agora de manhã, nós vamos ter o prazer agora de ter novamente a oficina de IA do professor Edson. O professor Edson é especialista aí na área de TI, né, com bastante experiência aí na parte de softwares, no uso de inteligência artificial, vai poder compartilhar muito conteúdo aqui conosco. Todo esse material, né, o pessoal está me mandando os PowerPoints, a gente está gravando e depois a gente vai compilar para mandar para todos os docentes aí compartilhar esse material. E a lista de presença vai ser passada ao final, mais ao final do evento, tá? Aí a gente coloca no chat o link e aí a gente pede que todos os docentes assinem aí a respectiva lista virtual. Ok? Passo a palavra então ao professor Salai para as boas-vindas também. Boas-vindas, então, todos os que estão aqui nesse momento, professores novos, aqueles que não puderam participar das oficinas de ontem, e quero lembrar que vai ser dada a certificação a todos os participantes que preencherem a lista no final. Eu peço só atenção para que preencham o nome corretamente, para evitar algum erro na hora de escrever o nome, porque vai ser a partir desse mailing que vai ser emitido o certificado, tá bom? Então, bastante atenção para preencher com o nome completo, que é o que vai sair no certificado que vocês receberão posteriormente. Boa noite a todos, uma excelente palestra. Obrigado, professor Edson, pela sua participação. Boa noite. Pessoal, vou passar a palavra então ao professor Edson, e depois, mais ao final, a gente volta a fazer uma intervenção. Obrigado, pessoal. Tá bom. Boa noite a todos, a todas. Muito obrigado pelo convite, e não só pelo convite, mas pelo incentivo, né, que eu e a Mariana estamos em um processo de treinamento aí pela Universidade do Arizona em inteligência artificial. Então, é desse conhecimento que nós estamos replicando para todos os professores. Então, esse conhecimento não é nosso, né? É da universidade, então, que é muito bom. Enquanto eu vou falando aqui, vou me apresentando, eu vou compartilhar a tela, e assim que todos conseguirem acessar, me informe. Tudo bem? Já estão vendo a tela? Sim. Sim? Sim. Então pronto, então vamos começar. Então, eu sou o professor Edson Fávero Júnior, eu estou na FSA desde fevereiro, então eu sou muito novo, eu conheço pouco, então quando eu vejo uma cara conhecida ali como o professor Felipe, eu já fico até feliz, porque eu conheço poucas pessoas, e venho gostando muito de lecionar na universidade, toda a organização, todo o aprendizado. Então eu leciono em outras universidades e tenho certeza que a FSA é a melhor de todas no quesito organização, no quesito ensino, no quesito simpatia e outras alegorias aí. Então, muito prazer. Eu sou professor há 22 anos, então, em paralelo à carreira acadêmica, eu também sou empresário, então já tive 5 empresas, vendi um monte, comprei. Tive também em empresas multinacionais, trabalhando na área de marketing, na área de inteligência de mercado, e as empresas são na área de dados, na área de inteligência, então venho sempre atuando com uma parte profissional e uma parte acadêmica, né? Sou doutorando em administração com ênfase em inteligência artificial, então venho me especializando cada vez mais no assunto. Mas vamos lá, isso não importa muito, o que importa é o nosso aprendizado aqui, é o que nós vamos discutir hoje. Então, essas duas telas iniciais, eu até bati os slides com a Mariana, elas são parecidas, mas para dar um contexto no que nós vamos falar, é importante a gente falar apresentar o início da inteligência artificial, então mostrar que não é algo novo, é algo que já vem lá de 1943, os testes de Turing, e aí foi amadurecendo. Nós, como pessoas normais, que talvez não tivessem tanto interesse nisso, começamos a ouvir mais na década de 80 e 90, principalmente na área da medicina, onde houve uma evolução maior, investimentos maiores, e aí, recentemente, lá em 2020, sim, a OpenAI lança o ChatGPT-3 para nós, né? Chega em 2022, a gente começa a usar, e aí quebra também todo um paradigma, que a gente tinha a ideia que a inteligência artificial iam ser robôs humanoides, né? Como eu estou ali na foto ali do primeiro robozinho da década de 80, que iam ser humanoides em nossas casas e não como é hoje, né? Então a gente acabou quebrando essa barreira
e essa ideia do que é a inteligência artificial até ela chegar nas nossas casas. E aí eu trago uma tela aí mostrando, né, o tamanho que é o ChatGPT no mundo. Então a Netflix, para ter 1 milhão de acessos ali, demorou 3 anos e meio, né, e o ChatGPT demorou 5 dias. Então mostra a importância da inteligência artificial não só para nós, como para as empresas. O que mostra, até vou pular uma tela aqui, mostra o quê? Que 92% das empresas das 500 maiores do mundo já usam inteligência artificial. Então, mostra que nós, como professores, nós, como educadores, precisamos, sim, né, incentivar os alunos a usar, incentivar de uma forma correta, coerente, e nós também, para estarmos no mercado de trabalho daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, também precisamos utilizar mais ferramentas para agilizar o nosso processo, para melhorar uma preparação de aula, para interagir mais com os alunos e tudo mais. Então, aqui eu volto aqui, que essa é uma tela da Universidade do Arizona, e antes de começar as discussões, se a inteligência artificial está correta, se não está correta, se ela traz erros ou não, ele já mostra logo de cara que sim, ela está aprendendo, a inteligência artificial vem aprendendo conosco. Então, quando ele digita ali, mexicano trabalhando em um computador, a inteligência artificial ainda traz uma pessoa trabalhando com o chapéu mexicano ali, então é algo que não é comum você ver alguém trabalhando dessa forma. E então ela ainda tem erros sim e vem aperfeiçoando. Então por isso é muito importante que nós como professores tenhamos uma análise crítica e temos também que pedir isso aos alunos. Não é dar um comando simplesmente e entregar o trabalho. Tem que ter discernimento. E aí tem uma frase que eu venho ouvindo muito, né, principalmente no doutorado, que a inteligência artificial é a primeira ferramenta inovadora que foi feita para pessoas mais velhas, porque tem que ter bagagem, tem que ter conhecimento para dar um prompt correto e assim ele te trazer as informações desejadas, né? Então, quem não tem base, quem não tem conhecimento, acaba achando a inteligência artificial algo não muito bom, não muito útil, porque as respostas acabam sendo bem vagas, bem vazias, né? Então, quanto melhor o prompt, melhor será a resposta. Então, vamos lá. Então, primeiro passo aqui, né? A inteligência artificial não é Google. Então, a gente acha que basta digitar alguma coisa simples ali na inteligência artificial que ela vai te dar a resposta, que você vai ficar feliz. Não, teoricamente, ela pensa em cima do seu, ela vai raciocinar em cima do seu comando. Então, se o prompt não tiver correto, não for o centro das atenções, a sua resposta vai ser vaga. Então, aqui tem algumas dicas para dar um prompt correto, né? Então, aqui eu tenho aqui a abreviatura da palavra certo. O que seria o certo? Então, é o C de contexto. Vale a pena você contextualizar o que você quer. Então, cria ali uma situação de onde você quer. Então, eu quero dar uma aula para a classe XYZ, o perfil do aluno é esse, é uma classe de tal curso, e aí eu crio esse contexto. Então, qual que é a exigência? Eu quero tal tipo de leitura, um texto mais específico, um texto mais com uma linguagem mais fácil para os alunos, como que vai ser essa escrita, e aí eu trago o R da referência, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente está com pressa e não traz a referência para a inteligência artificial. Então, quando eu tenho a referência, eu falo, ó, faça algo igual esse documento, faça algo igual um autor famoso fez, ou crie uma apresentação de marketing como sei lá, o Steve Jobs fez. Então, eu começo a criar uma referência, ou um documento de referência, ou uma pessoa de referência. É muito importante essa parte da referência. E as tarefas expliquem em etapas. Quanto tempo vai demorar a sua aula? Como que você vai falar? Você vai deixar algo escrito? Vai ter alguma atividade? Então, coloca ali todas as tarefas que precisam ser inseridas dentro desse comando. E no final são as observações acríticas. Eu acho que aí nós não podemos nos cansar de pedir para ele melhorar. Às vezes a gente pede muito rápido, ele já entrega, a gente imprime ou já leva isso, já coloca numa plataforma de aula e no final das contas poderia ter sido melhorado, né? A gente com 1 ou 2, 3 ou 5, 10 minutos você consegue pedir para ele melhorar de uma forma drástica o que foi pedido e não só detalhar mais, como trazer outras referências, trazer tipos de exemplos diferentes que façam com que todos os alunos de uma classe com diferentes conhecimentos entendam o mesmo assunto. Então, essa é uma dica aí para você dar um comando, né, um prompt que se chama, de uma forma clara.
Então, aqui eu deixo na tela aqui, que é o Google, né? Então, o Google, eu vou lá e escrevo aula de marketing digital PDF. Eu não preciso nem colocar verbo, nada. Eu só coloco ali o que eu quero. O Google vai me trazer, em algum momento, uma aula digital, de marketing digital, em PDF. Eu vou baixar aquela aula que alguém já fez e vou ver se aquela aula está boa ou não, se enquadra os meus conhecimentos. No chat não funciona assim. Então, se eu fizer isso, ele vai trazer algo extremamente genérico, extremamente solto, e eu não consigo adequar, talvez, aquele conhecimento aos meus conhecimentos, né? Então, o chat tem que falar o quê? Olá, eu sou professor, então, principalmente nas ferramentas pagas, você já cria a sua persona, você cria o seu assistente virtual. Então, você entra no chat GPT, configurações, e fala que você é um professor de química, que você tem experiência de 30 anos de mercado, a matéria que você dá é química XYZ, que o perfil dos alunos é esse, o seu tipo de linguagem é aquele. Então, quando você coloca que você é aquela pessoa, você diminui o seu prompt, porque você fala, agora sou eu o professor de química. O chat já entende que é você, e ele, dali em diante, ele já te dá sempre as mesmas características, inclusive o tipo de linguagem que você escreve. Então, aqui no caso, eu não coloquei, mas então eu sou um professor de graduação, curso de marketing, publicidade, e gostaria de solicitar uma aula de marketing digital para os alunos do primeiro ano do curso. Lá em cima não falei nada de ano, né? No Google eu só joguei e ele já me deu. Então, a aula deve abordar os conceitos básicos, estratégias, ferramentas e casos de sucesso no ambiente digital. Além disso, inclui uma atividade prática, um desafio de reflexão no final. Use essa matéria de base e busque referências dos autores X, Y ou Z. Então, ele tem que trazer também as referências, né? Então, aqui é importante, a Mariana trouxe isso ontem, né? Eu não vou repetir a atividade, mas se vocês quiserem brincar um pouquinho, entre nas ferramentas, né, de inteligência artificial diferentes e dê os mesmos comandos. A gente vai ver que ontem o exemplo dela foi fantástico, né? Você começa a conversar com uma persona, sei lá, o Barack Obama, e cada uma das ferramentas vai interpretar essa conversa de uma forma, ou até vai esquecer que você estava conversando com o Barack Obama conforme for o andamento da conversa. Então tem que tomar muito cuidado. E aí, por isso, ontem, até com a Mariana, e vendo ali muitos professores perguntar, eu trouxe uma tela nova hoje. Porque houve um questionamento em relação a essa nova inteligência artificial que chegou no Brasil essa semana, que é o Claude, né? E aí a gente não tinha essa ferramenta, e aí até deu para aprofundar um pouquinho, muito basicamente, mas o que se vê o tempo todo em relação a ela é a questão da ética. Ela tem realmente uma questão ética mais apurada, ela traz menos informações, porque ela tem um cuidado maior com a ética, com os dados. Então, talvez não seja tão completo como a gente queira, porém ela é mais coerente com a ética do país, ou a ética que se deve seguir em relação a citar nomes e outros comandos que a gente der. Então, essa é a principal diferença. Aí, até ontem, se questionaram sobre questão de referências, né, referências bibliográficas, e aí, os testes que eu venho fazendo, o Google Gemini, ele é o melhor. Talvez, tá dando um talvez, não é uma afirmação, talvez porque o Google tenha, né, o Google Google Escolar, né, que tem as ferramentas ali, tem os artigos nele, tem um monte de periódicos ali dentro do Google, talvez por isso o Google acerte mais as referências bibliográficas. Os demais, realmente, até o ChatGPT pago, ele erra, ele inventa, sim. Então temos que tomar cuidado. Tem uma ferramenta lá que é o Aitor, que eu vou dar um exemplo lá na frente, que essa acerta mais, e o aluno com certeza já conhece antes de nós, né? Então só trouxe essa tela nova aqui até para ajudar a questão dos valores aí iguais, né? No Gemini $19,99 dólares, e o Copilot tem uma vantagem porque ele vem embutido no Office, e aí muitos dos comandos que a gente tem que fazer em para passar para o Office, ou passar para o Word, ele já está embutido dentro do Office, você consegue utilizar a própria ferramenta, um Word, um PowerPoint, ele já vai fazendo, utilizando a inteligência artificial em paralelo. Então vamos lá. Então, o que eu quero falar aqui da inteligência artificial? Por que ela é importante hoje, né? Então, o tipo de educação que nós temos é o mesmo tipo de ensino que existia 2.500 anos atrás, no teatro grego, né? Então, o formato nosso de exposição, de fala, onde só um fala e os demais ouvem, tem que mudar, porque a tecnologia mudou. Então, o ensino hoje tem que ser mais interativo, e a inteligência artificial pode fazer com que esse ensino seja muito mais interativo, com a participação dos alunos muito mais ativa do que era. Então, quanto mais a gente ensinar e quanto mais a gente aprender, mais teremos trocas e muito mais tem a chance de mudar o jeito que nós ensinamos.
Então, hoje, né, vem melhorando, é mais interativo, mas ainda é muito passivo. Então, com a inteligência artificial, com as ferramentas que os alunos podem usar junto com os professores, isso pode melhorar muito. Então, vamos lá. Então, a minha palestra, na verdade, a oficina, ela está dividida em 10 histórias de inteligência artificial. Então, vamos lá, vou contar as 10 historinhas de inteligência artificial, todas elas relacionadas a professores ou alunos. Então, algumas ferramentas que os alunos usam e pode utilizar para tentar enganar ou tentar entregar um trabalho de forma mais fácil, e outras ferramentas que os professores podem usar para melhorar o ensino, para melhorar a qualidade da educação. Então, vamos lá. Então, a primeira história é a história do aluno fantasma, né? Então, todo professor que já tem um pouquinho mais de vivência, já teve aquele aluno que ele não aparece na aula, ele deixa só o material na carteira e vai embora. Então, você termina a aula, tem um material lá, você não sabe de quem é. Ele manda avisar de algum problema na empresa e não aparece, sempre tem algum problema na empresa, alguma feira, alguma viagem, alguma coisa. Ele chega no último minuto para a chamada, né, dorme na aula e ele mata parente, né? Então, meus pais são professores, minha mãe até contou essa história que tinha um aluno que ele teve uns 6, 7 avós, né? Toda semana ele tinha que algum velório de algum familiar ali, e é claro que não era verdade. Então, aluno que faltava, nunca aparecia, e mais um monte de mentiras aí. Mas antigamente, o que esse aluno fazia? Principalmente na época de um TCC, de uma monografia, ele pagava para alguém fazer o TCC dele, ou a monografia, ou um trabalho final, e aí você ficava na dúvida se ele tinha feito ou não tinha. A gente muitas vezes não tem como apurar isso, né? Ele tem que pedir para ele fazer uma apresentação, ou mudar a metodologia de ensino por causa desse aluno. Antigamente ele pagava, às vezes era caro, barato, enfim, mas alguém tinha que fazer para ele. Hoje é muito mais fácil. Por quê? Ele entra nessa plataforma que chama Aitor e é muito fácil. Eu fiquei realmente assustado das inteligências artificiais que eu uso ou tento usar, ou brinco, navego. Essa que me deixou mais impressionado, tá? Então, não estou exagerando. Em questão de 3, 4 minutos, eu tinha uma monografia pronta. Eu tinha um TCC pronto. E como que é feito? Eu vou lá e digito, eu quero uma monografia sobre florestas tropicais. E ele vai lá e começa a me perguntar qual o tipo de texto que eu quero. Eu quero um texto objetivo, um texto analítico, um texto narrativo. E você vai passo a passo escrevendo qual o formato que você quer. E aí ele pergunta se a sua faculdade aceita que tipo de padrão. Então, se é a BNT, se é a APA, ele pergunta isso. Então, como que você quer tudo, ele deixa o trabalho formatado em cerca de 3 minutos. Ele te entrega tudinho. E aí, realmente, a hora que eu fui ler, eu falo, olha, é muito difícil você identificar se isso é inteligência artificial ou é um aluno que fez. Então, claro que o aluno que está em toda a aula, ele tem um crescimento, ele vai amadurecendo o trabalho dele, e não aparece do nada um trabalho pronto, como essa ferramenta acabou me entregando quando eu tentei usá-la, né? Então, é meio que assustadora essa ferramenta, mas vai facilitar para muitos alunos que tentarem nos entregar algo sem ter conhecimento, né? Então, talvez o que fica aqui é a gente mudar um pouco o método de entrega, né? Talvez usar mais as metodologias de apresentação, tentar trazer mais as questões orais, porque aí o aluno vai ter que mostrar um pouco mais de conhecimento e não só entregar um documento que muitas vezes ele tem zero conhecimento sobre o assunto. Então, essa aqui é a primeira história, a história do aluno fantasma, e realmente essa ferramenta, para quem quiser brincar, ela assusta um pouco, principalmente para nós professores. E aí tem a segunda história, que é a história do livro, né? Então, eu comecei quando começou a inteligência artificial, né, esses chats da vida, em 2021, 2022, eu comecei a utilizar as ferramentas, vamos ver o que eu consigo fazer, estudar com essas ferramentas e o que ela me proporciona para ganhar alguma coisa a mais com esses materiais que eu tenho. Então, os comandos que eu comecei a dar, e eu acho que muito professor pode fazer isso, inclusive com as disciplinas que já tem pronta, né, muitos materiais de aulas que estão prontos, a gente consegue utilizar a inteligência artificial para finalizar, transformar isso em livros e subir na Amazon, né, a Amazon, os Kindles da vida aí, e de forma gratuita, e não só nós, os alunos também, trabalho bom de aluno
pode ser submetido ao Kindle e dar acesso para que todas as pessoas, e até elevar o nome da faculdade, para que muitas pessoas possam baixar esses trabalhos em qualquer lugar, em qualquer plataforma móvel. Então, essa parte interessante. Então, eu vou explicar como é que foi esse livro, por exemplo. Então, eu mapeei as vendas da Amazon através da inteligência artificial, quais palavras eram mais usadas dentro dos livros que mais vendiam, quais livros eram os mais vendidos, qual tipo de avaliação tinha, qual o perfil do assunto, então era relacionado a ganhar a vida fácil, a não precisar trabalhar e coisa desse tipo. Então esse livro ele foi feito todinho em inteligência artificial e vendido onde a plataforma me direcionou, onde a inteligência me direcionou. Então ele está sendo vendido na Índia, que é onde esse título cabe mais à plataforma da Amazon, né? Então até a inteligência artificial também traduziu o livro. Então o livro fala, né, não vou entrar nesse detalhe, mas é só para mostrar como que ela pode nos direcionar para assuntos que a gente não tem conhecimento. O livro fala do futuro de inteligência artificial, óbvio, mas ele é um romance, ele conta a história do John e da Anna, eles se conhecem mais ou menos, depois eles acabam ficando mais próximos, e aos poucos, claro, o romance, eles vão terminar junto, mas o primeiro capítulo, quando eu li, eu fiquei impressionado, falei, isso aqui vai vender. Então, o John tá lá dormindo, ele acorda, ele olha no espelho, quando ele olha no espelho, o espelho já começa a falar com o John e fala que tipo de vitamina que tá faltando no corpo dele, qual vai ser o tipo de alimentação que ele tem que ter naquele dia, quais são a agenda de compromisso dele, para quem que ele tem que falar, onde que estão as pessoas que ele conhece mais próximas, então todas as informações dele e dos outros está no espelho do John, do brilho do John. E aí começa toda a narrativa, toda a história, e aí eu acabei me empolgando e criei outros livros que são de disciplinas que eu acabei dando no passado, né? Então, disciplinas que a gente construiu e acabou virando isso daí. E aí, uma das turmas que eu dei aula, professor, vamos colocar os TCCs, vamos fazer o nosso trabalho para colocar no Kindle? Isso foi uma alegria gigantesca, a outra faculdade apoiou muito, porque isso acaba levando o nome da faculdade. Então, alguns trabalhos acadêmicos também viraram livros, viraram e-books que podem ser adquiridos através do Kindle ou do próprio site da Amazon, né? Então, é interessante essa plataforma, até porque nós, professores, temos muito conteúdo e os alunos também geram muito conteúdo que pode ajudar a instituição como um todo. E aí você tem a história número 3. Essa história tem duas versões, né? A versão verdadeira e a versão que eu ouvi a primeira vez, né? A versão que eu vi a primeira vez eu acho que não é verdadeira, porém foi a que me trouxe a fazer esse slide. Então a primeira história é um cara que está no aeroporto, ele ouve um deputado, um empresário falando que ele tinha que fazer uma apresentação em 10 minutos para levar isso ao Senado, alguma coisa parecida, senão uma determinada lei ia ser aprovada ou não ia ser aprovada. Ele ouve a história no aeroporto, ele entra ali senta do lado desse deputado e faz uma apresentação em 5 minutos, é enviado para o lugar lá, para o Senado, e aí consegue aprovar ou não aprovar a lei por causa da apresentação que foi feita em 10 minutos. Na teoria é muito bonito, né? Mas na prática não sei se isso é tão funcional, até porque você precisa de correções. Quando pede para fazer uma apresentação dessa, a gente precisa fazer muitas correções. Então aqui você tem aí a questão de usar tanto o Gama app, como o Tome app também é muito bom. Então quando a gente estoura ali o limite do Gama, né, que são 3 apresentações por mês, você pode ir para o Tome, você tem outras plataformas que fazem apresentação, que acabam ajudando a gente quando estoura, né, o limite de solicitações ali que nós temos, essas essas inteligências gratuitas. Então, para fazer essas telas aqui, por exemplo, coisas bem simples, foi usado o Gama, o Lexa, que é o que gera imagens, né, e o ChatGPT. Então, o ChatGPT conteúdo, e um para imagem e outro para fazer a apresentação. Então, você consegue fazer qualquer apresentação hoje, uma forma muito bonita, em minutos. O que vale a pena aí é saber se você tem conteúdo e depois para explicar, né? As telas vão ficar lindas, mas também tem que ter muito conteúdo para poder aprofundar. Aqui vem a primeira atividade, assim, a oficina. Na parte da manhã deu um probleminha aqui no link, então eu nem vou pedir para preencher, se quiserem preencher, ok, se quiserem clicar no link, eu vou até tirar aqui a tela e colocar o link de novo, tá? É mais fácil clicar aqui no link para colocar. E aí a gente tenta fazer. Se não der, eu explico o que eu fiz em sala de aula, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui no chat. De qualquer forma, eu vou explicando.
Tá aí. Vou compartilhar de novo. O que que eu fiz aqui em sala de aula? Era uma classe de MBA de negócios, né? E aí a classe, eu vi que era uma classe muito diferente, cada um tinha um perfil, uma atividade diferente dentro de uma empresa, mas todos queriam criar algo, né, ser empreendedores ali naquele momento. Então eu dividi, falei, como que eu vou dividir essa classe, né? Se você divide por amigos, acaba focando muito e tal. E eu pedi para que eles preenchessem um formulário muito básico, que vocês estão vendo aí, e o formulário compunha, né, onde que trabalhava, qual área que trabalhava, qual a localidade da cidade que morava e qual o nível de conhecimento daquela disciplina. A partir desse formulário, é muito simples, né? Só que é algo que a gente, como professores, sem o auxílio da inteligência artificial, ficaria muito difícil fazer. Eu peguei o formulário e pedi, joguei tudo, copiei e colei mesmo, nem anexei o formulário do Sheets, eu copiei e colei as informações do formulário, que do formulário vai sair no Google Sheets, né, que é uma planilha, copiei tudinho as respostas, joguei no chat GPT e pedi para ele organizar os grupos por similaridade. Então, as pessoas que moravam na mesma região tinham que estar no mesmo grupo, as pessoas que tinham mais conhecimento tinham que estar com as que menos tinham conhecimento da disciplina, para fazer todo o grupo ficar nivelado. Então, eu pedi para que nivelasse a classe, e não só isso, que colocasse pessoas que tivessem alguma afinidade no mesmo grupo. E aí, dessa classe, dessa formação, aí acabou saindo um negócio, né? Por incrível que pareça, eles viram que tinha muita sinergia, tinha conhecimento de determinado assunto, que ali, no caso, era clínica de cuidado de idosos, né? Isso em Mairiporã, e eles acabaram tocando o negócio depois fora da aula. Então, foi uma experiência simples, que foi usado o Google Forms, algo bem simplificado mesmo, que a partir do Google Forms saiu a planilha, pedi para organizar isso no chat GPT e distribuir os grupos, né? Então, aí só tem que tomar cuidado na questão dos nomes, né? A questão de dados. Então, não peça nome, peça ali o nome completo, CPF, RG, não precisa pedir nada disso, é um apelidinho ali, alguma coisa simples, e aí fica em sala de aula, você já divide e pronto. Então, você consegue fazer isso tanto depois a classe usou, né? Foi a mesma atividade da Mariana, a classe usou cada uma ferramenta diferente para fazer o seu negócio andar. Só um, claro, virou negócio mesmo, eles vêm me consultando constantemente, e os outros gostaram da atividade, foi bem interessante para todo mundo. Só para imaginar, era uma sexta-feira e era 11h15, a classe estava sentada ainda, não queria ir embora depois disso, né? E realmente o chat venceu, tá? O chat foi que fez essa classe ficar tão empolgada com tudo isso. E mais o interessante aqui de tudo é que eu tive que mudar a metodologia, porque todo mundo usando inteligência artificial começa a ficar trabalhos iguais. Então, ali a solicitação para essa classe foi que o trabalho final era o prompt. Então, todos os prompts usados eram o que eu queria ver como correção, como processo de avaliação. Então, nesse caso, principalmente o MBA, que é mais maleável, o item de avaliação foram os prompts e não o trabalho. Então, eles tiveram que estudar muito mais para executar cada prompt. Foi bem interessante, uma atividade bem diferente. E também falo que isso é muito recente, tá? Isso nós estamos falando aí de 6 meses, 7 meses, é algo bem recente, até porque já tinha muitas dessas ferramentas. E aí, essa questão do formulário, você pode usar a VBA também, o VBA, que é um código, né, de programação, que você insere isso dentro do Office, aí até o Felipe, o pessoal de informática pode até corrigir se eu estiver falando algum termo não adequado, e aí você pode fazer por VBA, que é a próxima tela, e essa eu mostro aqui ao vivo, tá? Pode ser que dê um probleminha, como sempre, mas a gente vai com calma, a gente consegue fazer. Então, o que é o VBA? Então, vamos fazer junto aqui, vamos programar juntos. Ninguém aqui, eu não sou programador, eu sou um cara teimoso que tento aprender, e tem um dilema muito claro na minha mente. Se está difícil é porque eu estou fazendo
Errado, tem outra forma mais fácil de fazer, principalmente com o uso da tecnologia. Então, não tem muito sentido a gente demorar para fazer algo se já sabemos que existe uma tecnologia para nos ajudar, né? Então, se eu estou recebendo e-mail imprimindo para escrever de novo, é porque eu sei que eu estou fazendo algo errado. A tecnologia não pode nos permitir mais isso. Então, vamos lá. O que eu faço aqui? Vamos explicar primeiro por aqui, para depois eu levar vocês para a prática, e quem quiser fazer, a gente faz juntos. Então, eu vou pedir para o chat GPT criar uma apresentação para nós, uma palestra, ou sei lá o que for, e coloco lá um comando simples, ou um comando usando lá o certo, né, um comando usando o contexto, tudo que eu coloquei na primeira tela, e eu vou pedir para ele criar uma apresentação, só que eu peço para ele me entregar a apresentação em VBA, que é um código. Na verdade, é um código, a tela vai ficar preta do chat GPT, e nós vamos copiar só o código. E aí nós vamos, ao invés de usar aquelas plataformas, o Gama App, o Tome App, aquelas que fazem as apresentações prontas, nós vamos levar a nossa apresentação para o PowerPoint, que é o quê? É uma ferramenta que nós estamos mais habituados a mexer. Então, a partir do momento que ele já leva esse PowerPoint, a gente continua editando numa ferramenta que nós estamos mais naturalizados. Então, vamos lá. Então, eu copio o código, aperto uns comandos aqui que eu vou explicar, e aí a apresentação vai ficar pronta lá no PowerPoint. Então, eu vou tirar aqui a tela e vamos lá. Nós vamos pedir para o chat aqui fazer, ó. Todo mundo, se quiser fazer junto, a gente faz. Então, aqui está o meu chat. Eu faço o teste o tempo todo, porque isso aqui dá errado, né? E aí tem que ficar apanhando. Então, eu fui lá e digitei, por exemplo, ó, faço uma palestra para ajudar os professores a usar a inteligência artificial e me dê um VBA para PowerPoint. Então, muito simples. Eu estou aqui no chat GPT. Esse aqui é o pago, mas ele funciona, o VBA funciona tanto no Copilot, funciona em todos, não precisa ter nenhum pago. Então, eu pedi para ele fazer uma palestra para auxiliar os professores em inteligência artificial, só que eu pedi para ele me dar o código em VBA. Então, ele me fala aqui, ó, aqui está um exemplo de código, VBA, uma apresentação do PowerPoint, tal. Ok, aí ele vem essa tela preta. Essa tela preta é o código. Então, está aqui toda a apresentação. E aí, no final, sempre, mesmo sem eu pedir, ele me dá o passo a passo. Então, ele vai lá, abre o Excel, ou no caso aqui o PowerPoint, aperte, né, pressione Alt F11 para abrir o editor, insira um novo módulo, ele vai me dar o passo a passo. Mas nós vamos fazer o passo a passo aqui agora. Então, eu vou pegar aqui, eu vou copiar o código está copiado. Eu vou vir aqui no PowerPoint. Então, lá ele pediu para clicar no quê? Alt F11, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, Alt F11. Cliquei no Alt F11, aparece uma tela que eu não sei o que faço, a impressão que está travado, mas não está. Eu vou vir aqui, ó, inserir. Eu coloco módulos. Aparece uma tela que eu já posso mexer. O que ele pediu para fazer quando aparecer essa tela? Colar. Então, eu vou aqui e vou dar Ctrl V. Eu colei aquele texto que estava preto lá no chat GPT. Então, aqui está colado. Teoricamente, a apresentação está aqui. Mas aí ele manda lá, vamos ver o que ele fala lá, ó. Ele manda executar no final. Então, eu venho aqui, tal, só manda F5 para executar. Tá bom, então eu posso apertar tanto o F5 aqui, ou executar. Executar, eu posso executar por aqui, ou pelo playzinho aqui. Vamos apertar o play. Então, foi. Que legal, apertei fim. Vamos lá ver se tem algo novo aqui no computador. Rapaz, tem algo novo aqui. Temos uma apresentação prontinha, sem limitação de slides. Eu posso pedir mais slides para ir ou menos slides. Ah, professor, mas tá muito feio isso aqui. Tá bom, então vamos enfeitar. Eu venho aqui e já começo a enfeitar. E quem tem o Office, né, o último aí, ele já começa até por tela, a enfeitar a tela por tela, fazer o reconhecimento já da IA e tudo mais. Então aqui nós temos uma apresentação no PowerPoint em menos de 1 minuto. E não precisamos ser programadores, aqui ninguém precisa programar. Ah, professor, dá para usar isso no Excel? A mesma coisa, você vai fazer o mesmo comando em VBA, vai lá no macros do Excel, copia, cola e vai pedir para ele fazer a apresentação, ou trazer os dashboards, ou as planilhas, ou os gráficos no Excel. Então, funciona nas ferramentas do Office, acaba funcionando. Então, extremamente fácil. Todo mundo conseguiu fazer? Alguém tentou fazer? Edson, Oi. não dá tempo.
Tá bom. E aí é bom que fica gravado, né? A gente tenta fazer depois, né? Não, eu estava falando com o Badá que a gente tem que prestar atenção, né? Porque é melhor dar toda a informação. Não, tá bom. Essa é uma questão a mais aqui. Eu até falei para Mariana, vamos trazer algo mais que todo mundo acha que isso é coisa de programador, né? Mas não é. Então, a gente, como pessoas normais, e muitos que não são da área de exatas, a gente consegue utilizar uma linguagem de programação para fazer algo que nos ajude no dia a dia, né? Então, essa é a parte muito boa disso. Então, teoricamente, é muito simples. Vocês viram aqui como a gente fez. É extremamente simples mesmo. A gente consegue usar o código, levar isso para o PowerPoint e, ao mesmo tempo, já ficar totalmente editável, né? Sem limitação de slides ou algo parecido, né? Então, eu consigo fazer isso muito rápido, de uma forma muito fácil e prática. Então, vamos lá. Então, vamos abrir aqui de novo. Então, essa foi uma parte legal aqui, que eu acho que vamos trazer algo que não seja só as ferramentas de IA que a gente baixa lá, ou paga, ou não sei o quê. A gente pode usar as nossas próprias ferramentas em nosso benefício, usando só os chats normais, aí os 4 que a gente mais usa. Então, essa é a parte legal. Então, vamos lá. Essa parte fazia a história da parte do negócio que era em sala de aula, nem é uma história nova, é só um exercício novo aqui que a gente pode fazer em VBA. Então, vamos voltar às histórias, né? Então, agora nós estamos na história 5, que é a falta de tempo do aluno. Esse aluno aqui, entenda como eu, tá? Eu realmente uso essa ferramenta. Então, muitas vezes, quando a gente está preparando algum artigo, a gente quer entender mais aquele tema que nós estamos estudando, a gente acaba baixando um monte de artigo dos periódicos, e aí, vamos ler, não vamos ler, não estou sem tempo de leitura, e aí eu fico muito tempo no trânsito, e aí eu baixo esses artigos, né, de diversas áreas aí em PDF, e essa plataforma que chama Natural Reader, ela permite que eu faça o upload do artigo, e aí a plataforma lê para mim enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou correndo, ou cozinhando, fazendo qualquer outra atividade. Então você ganha muito tempo. Aí você pode pedir para fazer a voz feminina, a voz masculina, fazer voz de robô, enfim. Só não podemos esquecer que é português de Portugal, então vai ter um sotaque por trás aí. Mas isso nos ajuda demais na questão da leitura. E aí é muito fácil, eles fazem o upload de qualquer PDF e lê para você. Mas e se tiver em inglês? Ele traduz imediatamente. Então, imediatamente você pode baixar um artigo em inglês e ele já vai falar para você em português, ele vai ler em português. Então, é bem interessante essa plataforma e ajuda bastante no dia a dia. Então, essa historinha é verdadeira porque é minha mesmo, né? Então, vamos lá. E aí nós temos a história 6, né, que é a criação de cursos ou atualizações de conteúdo de aulas. Então também a gente pode usar a inteligência artificial para isso. O ChatGPT, o pago, ele te dá quase em tempo real, por exemplo, se eu falar lá quais vendas tem mais na Amazon, ele me traz. E se eu perguntar para ele quais cursos estão sendo vendidos naquele momento, naquele dia, naquele período, quais temas são mais de interesse da população em geral ou dos alunos de tal curso, eu consigo adaptar, executar esses comandos e trazer essas respostas de conteúdo para a sala de aula ou até para atualizar o meu conteúdo programático. Então, o professor que precisa constantemente, somente algumas disciplinas, precisa constantemente atualizar o conteúdo, é interessante usar a inteligência artificial porque você pode até baixar, né, vários conteúdos que estão sendo aplicados pelas plataformas, principalmente as online, e você vê quais têm mais recorrência, quais conteúdos aparecem mais, e se aquilo realmente aparece na sua aula ou não, até para ver se tem um confronto com o que as empresas estão buscando e com o que está sendo ensinado. Então, é bem interessante a gente poder fazer isso com o uso da IA, e nós, né, professores, a gente acaba tendo um conteúdo atualizado e de encontro com o que o mercado tá pedindo, né? Então aí eu escrevi algumas coisas aqui, mas é o que eu falei, que é o comando, né? Faça um curso a partir dessas informações, então você vai coletar um monte de informações de diversos cursos parecidos com o que você aplica, e ele vai montar uma grade parecida com o seu conteúdo. Você pode até inserir o seu conteúdo como base, como referência, né? Ele já vai trazer uma atualização.
E aí você tem, né, a história 7, que eu acho que é um pouco do que o professor citou aí, que dá um pouco do uso do InVideo, e tem que ver, aqui tem um... Eu vou só mostrar aqui como eu vou falar e vai mostrar o vídeo ali. Vocês veem se vocês querem prestar atenção em mim ou no vídeo. É o tempo que demora para se fazer um vídeo. Então lá, eu fui pro lado errado, fui pro lugar que estava pagando, não era aquilo. Meu Deus, como é que eu saio? Saí, vou lá, colo o comando do chat GPT que eu já tinha dado para ele criar um vídeo para mim, e ele está ali criando o vídeo. Então, questões ali de 20, 30, 40 segundos, vai ter um vídeo de produção muito boa, que se você pagar, parece abertura de cinema Hollywood mesmo, é um negócio incrível. Então, aqui, o que é isso? Então, é o cinema em sala de aula, né? Então, você pede um roteiro pro chat, principalmente, ou pro Copilot, ou qualquer uma delas, e você tem que dar alguns comandos. Você fala assim, eu quero que você faça um vídeo de 10 minutos, de 2 minutos, de 3 minutos. Esse vídeo tem que ter isso, tem que ter um narrador, tem que ter envolvido 5 pessoas, tem que ter uma música de fundo, né? Claro que nós não somos roteiristas, mas quanto mais a gente pedir para ele, mais ele vai trazer informações ricas para nós. E aí você vai copiar esse roteiro que o chat GPT fez, ou qualquer uma das plataformas, e colar dentro da plataforma InVideo. E aí ele vai montar esse vídeo de uma forma incrível. Eu não sei se aqui está passando ainda. Não, era só a parte do... ele parou, era só a parte realmente do... Aqui, ele continua aqui, ó. Era isso. E aí ele continua passando o vídeo. Ele faz o vídeo de uma forma muito rápida que a gente fala, não é possível que ele já montou essa plataforma. Não em horas, parece mágica, né? Bem-vindo à era da criação de vídeos por inteligência artificial. A inteligência artificial está revolucionando... E aí ele, não sei, acho que só eu ouço, né? Mas ele fala com uma voz aqui bem grossa, voz de narrador, e ele monta aqui o vídeo de inteligência artificial, que seria um vídeo para professores, né? Então vocês viram aqui que ele está... que ficou no meu ouvido, ficou muito alto, eu não consigo falar, não. Mas ele monta aqui direitinho, depois, na hora que eu disponibilizar para vocês assistem com mais calma. Ô Edson. Oi. Foi esse recurso aí que eu utilizei. Eu coloquei lá a minha apostila, e aí ele gerou uma parte. O primeiro vídeo que eu gerei, ele gerou em português de Portugal, depois já português brasileiro, e com som de fundo, imagens assim fantásticas, seguindo o roteiro da minha apostila. Ele foi fazendo lá algumas implementações dentro da IA, mas seguindo o roteiro lá que eu montei. E o grau de dificuldade muito baixo, né? Zero. Ele só limita lá, você pode usar gratuitamente 20 minutos de vídeo por semana, mas já dá para fazer muita coisa aí nesses 20 minutos. Muita coisa com 20 minutos. Esse vídeo aqui mesmo, ele ficou bem bonito, é que ele está muito alto o som, eu não sei se vocês ouvem. Nós escutamos, Edson, bem baixinho, mas nós escutamos. Acho que para você ficou muito alto aí, mas para a gente escutou. Vídeos incríveis em minutos, não em horas. Parece mágica, né? Bem-vindo à era da criação de vídeos por inteligência artificial. A inteligência artificial está revolucionando a forma como produzimos conteúdo. E não é só mais rápido, é mais inteligente. Com a IA, você economiza tempo, aumenta a criatividade e melhora a eficiência. Imagine a IA criando roteiros, sugerindo ideias e até animando seus vídeos. Veja como começar. Primeiro, defina o objetivo do seu vídeo. Ter uma meta clara facilita tudo. Depois, deixe a IA inspirar sua criatividade e estruturar seu conteúdo. Ferramentas como GitMind Chat ou Shortly AI podem gerar roteiros automaticamente. Lembre-se de escolher um estilo que combine com seu público. E não... Bom, então, deixa eu ver aqui. Ótimo. Tudo bem? Vocês ouviram? Ouvimos, sim. Ótimo. Então vocês viram... Toque humano. Tá voltando aqui, peraí. Revise as sugestões da... Ixi, agora desligou tudo. Eu já volto aqui, eu já tô aqui, peraí. Mas vocês perceberam que tem a questão do marca da água, né? Tá clara a marca da água ali, né?
e vocês têm a questão do português de Portugal, né? Fica bem claro isso, que ele começa a falar do português de Portugal. Então vamos lá, vamos voltar lá para aquela tela, foi rapidinho aqui. E a gente não põe mais vídeo para não ter problema de travar. Tá aqui, estamos aqui no vídeo. Então, legal que o professor usou, né, a mesma ferramenta, é extremamente fácil e consegue assim, trazer muito mais a atenção do aluno, né? Então, você começar uma aula já com um vídeo falando o que você vai abordar naquela aula, ou até um assunto que, como o professor disse, talvez não seja tão gostoso de aprender, você muda o jeito do aluno interagir com você, traz talvez a classe com uma certa proximidade com relação à disciplina, né? Então é muito fácil, tem várias ferramentas dessa, e vocês viram que as imagens, o que ele usa ali, realmente chama bastante atenção. Então vamos lá, vamos para a história 8, né? Então a história 8 é do professor nervoso. Essa ferramenta eu acho que é melhor ainda, né? Ela chama sintesia, né? E o que acontece? Você pode juntar um monte de materiais que nós temos. Por exemplo, eu dou uma disciplina de inteligência artificial. Então, eu tenho materiais de inteligência artificial guardado durante 10 anos ali. Eu vou pegar todos esses materiais que eu tenho, tanto PDF, quanto textos, como vídeo, pego tudo que eu tenho numa pasta e vou jogar dentro dessa plataforma. Eu faço o upload para essa plataforma e essa plataforma vai criar um conteúdo em cima de todo o material que eu tenho. Então, aquele professor que vai dar lá o plano de ensino, que é o primeiro dia de aula dele, ele está tenso, está nervoso, eu falo isso porque até hoje, tem alunos meus que já têm uns 70 anos, quando eu comecei a dar aula, já são bem mais velhos que eu hoje já, e eles falam que até hoje não entenderam a minha primeira aula, né? Se hoje eu falo rápido, imagina a primeira aula como que foi há 22 anos atrás, né? Então, se eu tivesse tido essa ferramenta na época, com certeza teria me ajudado muito. Então, você entrar na sala de aula com uma apresentação da disciplina feita com um vídeo totalmente profissional. Claro que tem as marcas da água ali e tudo mais, mas com certeza iria me trazer um conforto maior naquele momento, que era zero a questão da minha comodidade, da minha paz ali. Eu estava realmente perturbado, nervoso, ansioso, e falei muito mais rápido do que eu já costumo falar. Tá bom, então essa historinha 8 é do professor nervoso, é onde você pode juntar um monte de documentos de diferentes formatos, fazer o piloto na plataforma, e a plataforma transforma tudo isso em um único vídeo. Aí você tem a história 9, né? Essa aqui eu presenciei recentemente no doutorado, tinha uma garota sentada na minha frente, e ela com os braços cruzados, e realmente tudo que o professor falava era transcrito no computador dela. Então isso a gente usa muito em atas e reuniões, tudo, mas não tinha tido essa experiência de ver em sala de aula. Então tudo que o professor falava, estava sendo transcrito no computador dela, de uma forma tranquila ali, muito clara. O professor fala, tem uma linguagem bem clara, então era bem tranquilo de traduzir tudo. Então ela tinha um material escrito que o professor estava falando, então estava tudo ali gravado. Depois que terminou a aula, ela poderia fazer, através do chat, fazer um resumo da aula. Então nesse momento, ela já tinha um material melhor do que o professor nunca teve material assim. E aí, quando termina a aula, ela tira a foto da lousa com o Google Lens, que isso todos nós temos no celular. Se a gente entrar ali no navegador nosso celular, quando for lá no Google, vai ter uma câmerazinha coloridinha, igual tem aqui embaixo. E se a gente rodar ela ali, ela tira a foto de texto, tanto de lousa, e transcreve isso para texto normal, ou de qualquer, se tirar a foto desse slide agora, vem em texto para nós. Assim como também ela pode tirar foto, sei lá, do mouse que está aqui em cima da minha mesa, e ela mostrar onde tem esse mouse perto de mim, e quais preços que esse mouse são vendidos nas lojas aqui na região onde eu moro. Então é uma plataforma bem inteligente, bem dinâmica, que poucos ainda usam, né? Então esse aluno, ele tem a transcrição da fala do professor, ele tem a foto da lousa, e a lousa está escrita pode estar escrito no mesmo documento que a fala do professor, ele copia e cola ali no mesmo documento do professor. E para facilitar ainda, quando chega em casa, o professor dá um material de leitura de apoio, ele usa o chat PDF, que é outra ferramenta, para fazer o upload desse PDF, e essa ferramenta permite que você faça resumos, que você faça questões em relação
aquele material, faça a resenha crítica, então toda a atividade também pode estar pronta. Então esse aluno preguiçoso hoje, ele tem muitas ferramentas que pode ajudá-lo a ter um material muito mais rico do que o professor. Se ele usar para o bem, para conhecimento mesmo, ele vai adquirir muito mais conhecimento do que ele tinha no passado, né? Então aqui eu até coloco aqui o Google Lens aqui, que uma foto aqui que é o Web 3.0, já tem uma versão muito mais recente do Google Lens, e que você vai passando o celular e ele já vai reconhecendo tudo automaticamente, tudo que ele vai vendo de objetos ele já vai reconhecendo e dizem que isso já é o futuro, e você começa a comprar por ali uma internet sem fronteiras, sem digitar nada, né? Então talvez seria o próximo passo aí. Então, essa é uma tela interessante, porque a gente consegue ver que talvez tenhamos que mudar até o jeito de exposição, né? Mudar mais ainda. Porque para interagir com o aluno, a gente tem que estar mais próximo dele. Se for só uma voz, ele vai acabar utilizando mais dessas ferramentas e vai acabar lendo depois, vai deixar para depois para estudar e menos prestar atenção ou interagir naquele momento da sala de aula. Então, são ferramentas simples, todas gratuitas, que o aluno sai com um material muito melhor do que o professor. E aí você tem aí, né, a história 10, que é o professor virtual. Então nós temos aí diversas ferramentas que ajudam o aluno a estudar, fazer tarefa de casa, ou aprimorar, ou até, sei lá, aprofundar um pouco mais em algumas determinadas disciplinas. Então ele pode chegar em casa e acessar uma dessas ferramentas e pedir, né, para um professor virtual começar a ensiná-lo de forma diferente do que o professor da classe ensinou. Ele pode pedir atividades diferentes, ele pode pedir para que aquela ferramenta resolva aquele exercício de forma que não seja a mesma que o professor explicou em sala de aula. Então, essas ferramentas tendem a melhorar muito o ensino, algumas delas muito mais usadas para o ensino médio, óbvio, mas tem algumas que já são utilizadas para graduação ou pós-graduação. Então é bem interessante como elas vêm sendo aprofundadas e vêm melhorando muito a interatividade com o aluno. Então, se puder indicar usar algumas para poder passar, para facilitar o aprendizado, ajuda muito, principalmente nas questões de matemática, química, física, essas disciplinas mais, ao meu ver, mais complexas, né? Então aí estão as 10 histórias. Essa aqui é uma ferramenta que chama Socate AI, ela conversa com você, e aí vem um pouco do que a Mariana falou ontem, né? Então você pode criar ali uma pessoa famosa, uma representação, um avatar, ou pedir para falar com alguém, eu quero que o Einstein faça a tarefa de casa comigo, né? Então você vai ali falar com o Einstein o tempo todo até ele resolver seus problemas. Então essa é a parte boa, porque você traz uma certa interatividade nesses exercícios que muitas vezes não são tão atrativos para o aluno. Então muitas ferramentas que podem auxiliá-los. E aí daqui para frente eu trago um monte de ferramentas, eu não contei, talvez aí 40, 50, diversas ferramentas que eu coloquei aqui para auxiliar professores e algumas que os alunos também podem usar. Então tem muitas, essa apresentação fica para vocês depois, e aí vale a pena experimentar. Muitas eu uso, outras usei, não achei tanto proveito para mim, mas muitas delas vale a pena a gente dar uma fuçada, né? Aqui tem a questão, as 3 ferramentas principais aí de plágio. É muito difícil ainda a gente pegar. Eu tenho um aluno meu que entregou um TCC domingo retrasado, eu passei na ferramenta, a ferramenta falou que estava tudo copiado e realmente nem precisava de ferramenta, né? Porque tá lá, como que é as palavras, né? Crucial, valioso, insight valioso, essas palavras, todos os chats usam muito, e não são palavras do nosso cotidiano. Então, quando você vê ali algumas palavras fundamental, algumas palavras que os chats usam demais, você acaba percebendo que aquele texto foi gerado por inteligência artificial. E eu falei para ele, eu não consigo te afirmar que realmente você copiou essas ferramentas, eu posso até usá-las, mas não sou eu que vai julgar assim o pessoal da universidade, mas eu sugiro que você refaça esses textos, ou conte a verdade para mim. Realmente está 2 semanas lá, não respondeu mais, mas eu sei que ele está refazendo. Então, mas essas são ferramentas que a gente pode usar. Esse Grammarly está instalado aqui, eu uso bastante, e apesar de achar que ele tem alguns errinhos, que ele pega, bom dia, ele acha que é plágio, então ele pega muitas palavras ainda que não são, que são do dia a dia, ele acha que são plágios. Mas tá bom, então as dicas aí, a gente escolhe o que quiser
qual achar que é melhor para nós. Esse Parafrasear e o Perplex são mais complexos, tá? Ele tem mais ferramentas além da questão do plágio. E aí você tem aí ferramenta que gera mapa mental. Então tem algumas disciplinas que precisa ter esses processos claros, né? Esse desenho do mapa, e aí vale a pena usar essas ferramentas que fazem isso em sala de aula em 2, 3 minutos, você já pede para o aluno fazer e já continua a disciplina, então muito mais rápido do que pedir para ir trabalhar e tal, até porque ele vai acabar fazendo isso de uma forma ou de outra, né? Ou alguns vão fazer, outros não. Então é melhor fazer junto e ficar dando comandos. Alguém está no chat, eu não estou vendo, se puder falar a pergunta aí, eu já mando bala aqui. Ô, professor, perdão. Professor, eu queria perguntar só, em relação a essa inteligência, por exemplo, a gente passando para os alunos, ela consegue nos entender em português? É automática a tradução? Você vai fazer o comando em português e ele vai te dar em inglês, se eu não me engano. Tá, ok. É isso. Você vai usar em português e ele vai te dar em inglês. É bem tranquilo. Aí você joga em outro IA que vai te traduzir também. Então, é uma em cima da outra aí, é bem tranquilo. Obrigado. Nada. E aí você tem a geração de planilhas e gráficos, né? Apesar que o chat, o pago, né? Ele também consegue fazer isso, ele consegue fazer o upload de planilhas, melhorar, enfim, fazer muitas auxiliar muito nas questões de dashboards. Mas tem essa IA que eu usei um pouco dela para tentar fazer análise de dados, que é o Rose. Ela é muito boa, você joga lá muito dado, você pode encher ela de informações e ela vai conseguir te trazer relatórios, né, por escrito, o que aqueles dados querem dizer, qual que gerou padrão, qual que não gerou padrão. Então é bem interessante o uso dessa ferramenta, tá? Vale a pena mesmo. Tá? E a Cimat, ela faz contas, né, e ajuda bastante também, mas esse Rose foi a que eu mais usei bastante, vale a pena experimentar. É grátis por algum tempo, depois ela é um pouquinho mais salgada que as outras, tá? Mas para quem usa bastante, para quem faz análise de dados, é bem interessante. E aí você tem esses assistentes de produtividade, né? Essa é a mais famosa, eu acho que é a Tasked, a mais famosa de todas. E apesar que você também consegue criar esses assistentes dentro dos chats, mas para quem aí é aquele autônomo, aquela pessoa que é um empresário que tem que fazer tudo, é bem importante porque ele começa a te dar várias opções de trabalho, gerar ações de vendas, fazer um monte de coisas que ajudam bastante, e para o professor também, porque ele consegue se organizar, né? Ele já deixa, então a próxima aula tem isso, aquilo, ele te traz uma organização bem legal, e um assistente de IA interessante. Demora um pouquinho para se acostumar, talvez é melhor manter o nosso ritmo e depois aos pouquinhos ver se vai se acostumando ao invés de mudar de uma única vez. Aí você tem plataformas para professores, né? Ele ajuda a elaborar questões, ele mede a competência, a habilidade dos alunos, é bem interessante, mais voltado para ensino médio, mas é interessante, vale a pena mexer um pouquinho nela. Aí nós temos algumas coisas, ontem a perguntaram para a Mariana se tinha alguma ferramenta para arquitetura, engenharia, e aí tem bastante, né? Só que eu acabei pegando do LinkedIn, depois eu pego o nome delas direitinho, e aí você consegue fazer esses desenhos à mão e ela já traduz, ou tirar a foto e ela já faz o desenho em 3D, assim como as lousas 3D também, que aí vai acabar o aluno não vai mais tirar foto, né? Já vai sair no celular dele o que o professor está escrevendo na lousa, né? Esse tipo de lousa interativa, né? Aí você tem correções de provas por aplicativo, isso é bem usual. Você tem o manuscrito, ferramentas que escrevem, né, como se fosse ser humano. Você tem questões da realidade virtual e realidade aumentada, que na área da saúde, que ajuda bastante, né? Hoje a medicina, como eu disse lá no começo, a medicina foi uma das primeiras a buscar esse tipo de tecnologia, de inovação, e agora começa a despejar um monte, né? Então você tem aí para apresentações e transcrições, então temos essas 4 IAs, então depois eles olham com calma, já gostei dessa, eu não quero usar outra. Tudo bem, então escolha uma e use, né? Aí você tem para coleta de dados, né? Então extrai dados de documentos, faz apresentações e sites, então você pode buscar dados de algum site e ele recria uma apresentação em cima daquele site. Então temos mais algumas IAs aqui.
Aí você tem esboço em desenho, né? Então tudo que gera imagem. Essa Midjourney aqui, da direita, essa foi aquela que foi usada para fazer aquela roupa, aquela jaqueta branca do Papa, né? Que foi uma das primeiras questões relacionadas à ética no uso da inteligência artificial. Então foi dessa ferramenta que saiu aquela jaqueta, o Papa vestindo aquela jaqueta branca, né? E aí logo na sequência vem a propaganda da Volkswagen com a Rita Lee, enfim, aí começa a se discutir muito a ética na inteligência artificial. Aí você tem a parte das transcrições de áudios, né, links, né, e tudo mais, e aí eu recomendo, né, usar mesmo o Google Docs, não precisa fazer muito, ir muito longe, baixar nenhum aplicativo, ele está fazendo isso muito bem feito, há 5, 6 anos era muito mal a escrita dele, hoje ele já consegue capturar muito da nossa fala, mesmo eu falando muito rápido, ele consegue transcrever quase 100% de forma correta. Aí você tem aí os VBAs, né, tanto para Excel, para Sheets e apresentações, que é o que a gente demonstrou ali, como que você faz um código em VBA, cola no PowerPoint e transforma aquilo ali em uma apresentação. E aí você tem informações de PDF, né, formular perguntas, gramáticas e tudo mais. Eu, particularmente, eu já usei os 3 aqui, eu uso mais o chat PDF, aquele que estava lá no aluno preguiçoso, né, eu uso bastante aquele para buscar informações do PDF, somente esse PDF muito longo, fala, eu quero só essa parte aqui, eu quero que você me destaque o que foi mais abordado, qual o tema que foi destrinchado melhor, e ele vai me trazer informações daquele PDF, né? Aí você tem a redação e revisões bibliográficas, então nós temos aí esses 3, eu ainda recomendo, se for usar, se quiser melhorar um pouquinho, quase acertar, use o Gemini do Google, é o que está melhor, ou o iTor, tá? E aí você tem a criações de vídeos e currículos, né? Então tem bastante aí. Esse último é bem interessante, faz uns formatos legais, também muito rápido. Você vai ver que muda até. Você começa a querer se contratar, fica um negócio bem interessante. E aí tem para melhorar a escrita, né? Então temos alguns aqui que melhora a escrita, muitas coisas que ele faz. E tem outros aqui que são para os alunos estudarem, né? Que é o Grammarly, o ODRI, tem alguns que pode ajudar bastante o aluno. Então, com calma, a gente mostra isso aqui, testa alguns, passa alguns para alguns alunos, né? E vai vendo a evolução, se realmente existe evolução, se ele está interessado. Lembre-se, a inteligência artificial, para você trabalhar bem com ela, você tem que ter conhecimento, né? O comando é o principal de tudo. Não adianta a gente só querer usar as ferramentas sem ter o conhecimento. Então, era isso. Nossa, sei lá se eu fui muito rápido, eu falei muito, era muitas telas, né? Mas é isso, e vamos bater papo agora, né? Olá, pessoal, tudo bem? Queria primeiramente agradecer aí ao professor Edson, né? Por compartilhar aí conosco. A professora Mariana compartilhou ontem também, o professor Edson compartilhando hoje, né? Por parte da reitoria, nós queremos justamente incentivar, né, que o docente utilize a ferramenta de IA em sala de aula, né? Nós temos que preparar esse aluno para o mercado de trabalho, ele vai encontrar essa ferramenta no mercado de trabalho. E veja, por exemplo, o exemplo que o professor Edson deu, né? Você fala, mas a IA vai gerar o código para o meu aluno, ele não vai saber programar, né? Ele cobrou o prompt, né? Por quê? Porque no dia a dia do programador vai ser isso agora. Ele vai gerar o prompt, mas ele tem que saber análise crítica do código. Tem IA que faz plano de negócio, mas o aluno tem que saber interpretar. Então, ele tem que, eventualmente, fazer uma vez para sentir, saber o que é, na mão, né? E depois vai usar IA. Né? E aí você cobra a arguição, desenvolve a soft skill, cobra a arguição, cobra a apresentação, né? Para que ele seja crítico com relação àquilo que ele está falando. Eu acho que é muito importante que haja o combinado com o estudante, né, daquilo que vai ser feito, né, para que essa ferramenta realmente seja utilizada. Do ponto de vista nosso, do docente, hoje você tem milhares de ferramentas de IA. Né? Eu diria o seguinte, começa com 1, 2, 3 ali, testa, sente, né, para não dar aquela depressão tecnológica, você fala, nossa, tem muita coisa, não consigo, né? E a gente não vai acompanhar esse ritmo, pessoal. Olha, então, tem centenas de IA geradas todos os dias, né? A questão é, vamos começar por uma, né? Começa lá pelo Gemini, começa por algumas aí, o Edson estava dando aqui, eu já estava testando aqui no computador, já estou gerando os vídeos aqui, acho que eu vou virar um youtuber aqui, Edson, né? Com os PowerPoints de aula, colocar os cursos na Udemy e ganhar um dinheirinho adicional, viu?
Então, me chama para ser sócio. Vamos começar, porque a gente começando, nós vamos sentir, vamos gostar da ferramenta e vamos fazer acontecer. O pessoal já colocou a lista de presença aqui, pessoal, para confirmar a presença, tá? E vou passar para a professora Renata. Professora Renata, pois não? Boa noite, professor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito essa palestra, porque eu, sinceramente falando, eu sou meio old school, né, nesse processo todo, e eu ainda tenho muito firme na minha ideia enquanto professora de que a interação, né, entre o professor e o aluno é uma coisa fundamental ainda, né? Mas a gente está sendo meio que vendido por essas tecnologias e a gente, enquanto docente, a gente tem um pouco de receio de chegar um momento em que nós não vamos ser mais tão necessários do que a gente pode ser semi-substituídos, né? Então, a minha pergunta, a minha questão é: quais são as dicas para nós, enquanto docentes, aproveitar dessas ferramentas sem minimizar o nosso papel enquanto professor, e como a gente pode orientar os nossos alunos a utilizar essas ferramentas de forma saudável, né? Uma forma de que eles não tenham entre aspas, uma preguiça intelectual, né, e acabem colocando nas mãos dessas ferramentas um conhecimento que acaba passando desapercebido, porque essas ferramentas respondem por eles. Então, quais são as dicas que o professor tem, tanto para nós como docentes, e passar para os alunos como utilizar essas ferramentas de forma saudável, né? De forma de que a gente sempre esteja estimulando o nosso intelecto, o nosso pensamento crítico, enfim, para todas as áreas. Isso. Eu acho que não só eu posso responder, mas vários professores talvez possam me ajudar, né? Eu acho que eu melhorei muito o nível da minha aula, trazendo tecnologia para a sala, e não só nível de interação, mas o nível de conhecimento. Então, muitas vezes, você leu aquele livro, mas não lembra mais onde ficou aquela informação, você tem dificuldade de buscar aquele exemplo completo que você lembrava lá do passado e não sabe mais qual que era a referência, e aí, com a IA, você consegue ter um case do cortador de grama de Londres. Que case que é esse? E aí, você no Google, às vezes, não consegue achar. E com a inteligência artificial você consegue resgatar muito do conhecimento que você já tinha e trazer muito mais exemplos para dentro da sala de aula. Então, eu acho que esse exemplo até veio agora, mas é bem real esse do cortador de grama aí, e foi realmente o que eu trouxe. E acabou deixando cada vez mais a sala com mais exemplos, com mais ricas de conhecimento. E para o lado do aluno, eu peço para ele participar mais, né? Então, também ele trazer essas informações, ele poder ter uma voz ativa e menos trabalhos documentais, vamos dizer assim, né? Que é só entregar ali, fazer na casa dele e vir trazer. Então, uma construção, e essa construção, assim, ele vai usar a inteligência artificial dentro da sala de aula ou no dia a dia, mas ele vai ter que, no mínimo, aprender sobre o assunto para fazer o prompt. Certo. Professora Renata, a professora é de qual curso? Eu sou da biomedicina, professor. Da biomedicina. Você tem IAs, né? Que você consegue, por exemplo, o ESC to PDF, por exemplo, né? É uma IA que você pode subir o arquivo de PDF e pedir, e conversando com o PDF, né? E pedindo, olha, me extraia todos os pontos principais desse artigo. Por exemplo, na área da biomedicina, né? Que ele tem que fazer lá uma pesquisa sobre um determinado tema, né? Você pode ensinar esse aluno a como pegar uma série de artigos científicos de congresso, que teria lá 10, 20, 30 páginas, ele sobe isso para a IA, e a IA compara os artigos, a IA vai extrair os pontos principais desse artigo, e vai fazer com que esse aluno consiga fazer uma análise documental, né, baseada em referências que você está dando para esse aluno. Né?
A questão de ferramentas, por exemplo, o Gama App, né, ou o VBA aqui que o Edson mostrou, né? O Gama App, por exemplo, eu comprei a versão Pro, né? Eu consigo gerar um monte de slides para aulas, né? E ensinei os alunos também a usar o Gama App para gerar material, né? E aí eu falo, olha, por exemplo, eu pedi lá, nós geramos os e-books aí de divulgação do vestibular com o Gama App, né? Eu pedi do curso de Direito, ele me deu, escreveu que era o Barroso e deu a foto do Alexandre de Moraes, né? Então, ele ainda não está... você tem que fazer um refinamento, né? Eu digo que a IA hoje é o nosso estagiário premium, né? Uhum. A gente não vai ter a IA dando 100%, mas ela vai fazer um trabalho braçal, que se ia levar 10, 20, 30 horas, ela vai fazer em minutos, né? Então, eu acho que a gente ensinar o aluno, né? Como é que ele faz, como é que ele usa e como é que ele é crítico nesse resultado, né? E aí a gente cobra desse aluno uma arguição, cobra desse aluno uma apresentação, né? Igual quando a gente pensa num TCC, esse aluno, você fala, realmente ele fez o TCC, como é que você sabe que ele fez uma monografia, né? Ele vai lá para a banca, né? Ele vai fazer a arguição, vai fazer a apresentação, né? Certo. Então, acho que isso tem muitas ferramentas aí que às vezes, eu estava testando esse Síntese aqui, né? Que gera vídeo, né? Então, você fazer com que esse aluno use uma ferramenta, né? Crie uma apresentação virtual com um avatar, né? Gere um livro lá, igual o Edson colocou aqui, ó, o próprio aluno gerar um livro, né? Ver que ele tem essa capacidade de gerar uma imagem, né? Você fala na biomedicina, você fala, olha, né? Gere uma imagem, né? Abrindo lá o corpo, mostrando o coração em 3 dimensões, né? Vai ter IA que vai mostrar essa imagem, né? Então, acho que tem muita riqueza aí. Agora estou vendo porque estava todo mundo em silêncio, né? Todo mundo testando as ferramentas e eu sozinho aqui. Mas eu agradeço, professores. Muito obrigada. Muito bom. Muito obrigada mesmo. Boa noite a todos. Professora Renata, só a título de colaboração, quando eu comecei a usar a IA, o que eu percebi? A não ser que for uma atividade essencialmente mecânica, mas a maioria das atividades que a gente vai usar, ela necessita do nosso conhecimento para a gente fazer a conferência. Certo. Então, a IA, ela facilita muito, ela traz mais agilidade, produtividade, só que a gente só tem segurança de usar aquilo que ela produziu se a gente tem a capacidade de conferir. Então, aí, conforme a gente vai usando, a gente vai perdendo esse receio. Por exemplo, na área do direito, nós vamos pedir uma decisão judicial sobre determinado tema. E aí vem o Google e ele traz ali uma resposta inicial. Mas aquela resposta não é suficiente para você argumentar, para você tem que ir atrás daquela decisão e verificar se aquilo realmente está correto. Então, é lógico que montar um slide, nossa, isso você vai dar informação e não tem como errar, ele vai lá montar, você faz algum ajuste. Mas para aquelas atividades intelectuais, o professor não precisa ter medo, porque a resposta que a IA tem dentro de sala de aula, você tem a expertise para dar aquela explicação. Agora, se o aluno não tem, o aluno normalmente não tem, ele está aqui para aprender. Então, ele não vai conseguir fazer essa conferência. Então, por exemplo, eu já usei a IA em matérias do direito que eu não domino. Fica muito complexo, você não consegue avançar com relação a isso, porque você não tem como fazer a conferência. Certo. Tá bom? Então, era mais ou menos isso. Entendi. Muito obrigada, professora. Um comando interessante, né? Um prompt interessante é você, por exemplo, pedir para ele, olha, explique, né, na linha do Feynman, né? Para quem conhece o Feynman na área da física e que quer explicar o conhecimento, né? Explique para uma criança de 5 anos esse conceito. O LI5. LI5, você diz? Wi-Fi. LI5, é isso, né? Então, você consegue pedir para a IA, por exemplo, né, explicar um conceito muito facilmente, né, com um linguajar fácil, né, que adequa ali para os nossos alunos, né?
a linguagem falada. De você gerar textos, né, que você mostre lá um conteúdo dialógico, né? Você fala, olha, cria um cenário dos alunos debatendo a bioética, né? Ele vai gerar um cenário lá de uma discussão de bioética e você dá aquele texto para o aluno discutir, para o aluno refletir, né? Acho que isso são alguns caminhos. Andrei? Boa noite. Eu cheguei a utilizar em uma aula de banco de dados com os alunos de sistemas a IA para modelar um banco, tá? A maior dificuldade que houve foram os alunos conseguirem perguntar para a IA o que eles precisavam. Eu deixei eles quebrarem a cabeça um pouco, aí eles perguntaram, saiu uns bancos de dados absurdos, mas depois, no final, eu expliquei para eles o que eles precisavam fazer, como eles deveriam perguntar para a IA, detalhando o que eles precisavam para chegar o mais perto possível do que a gente precisava. Foi uma experiência muito legal que eles tiveram, porque eles não sabiam como perguntar, eles perguntavam de qualquer jeito, às vezes eles perguntavam, não sabia nem o que vinha, para eles estava certo o que vinha e não estava. Então, foi muito legal, foi uma experiência muito boa então, para usar. Eu pretendo continuar usando, até mesmo para ajudar os alunos a conseguirem utilizar a IA da forma correta. Excelente, Andrei. Pessoal, eu queria agradecer aí a todos, agradecer ao professor Edson, né? Pedir que todos não esqueçam de assinar a lista de presença para a gente gerar o certificado e registrar a presença docente, né? Depois nós vamos compartilhar a gravação, os PowerPoints, a gente vai compilar tudo para divulgar para vocês, tá bom? Lembrando a todos que temos depois da palestra às 9h20, aí vamos ter com o professor Marcos Messias, Psicologia Positiva, voltada ao desenvolvimento de estudantes em sala de aula. Convido a todos aí que puderem participar. Obrigado a todos, pessoal. Até mais.